Salve galera, mais uma rodada da quarta divisão, mais conhecida como Série D do Campeonato Brasileiro. E olha galera, tem time invicto caindo. Pessoal, tá pensando que é moleza jogar Série D? Tem time invicto que fez ótima campanha na primeira fase, passou tranquilo na segunda fase, mas quando chegou agora caiu, galera. Então vamos falar sobre os jogos dessa rodada aqui da Série D do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, galera. Um primeiro jogo de ontem foi o Goiatuba de Goiás que recebeu o time lá do Amazonas, o Forte Manauara, o time invicto, e grande vitória do Manauara. Esses dois times fizeram excelentes campanhas na temporada passada, foram longe, estão fazendo excelente campanha nessa temporada e agora acabaram se enfrentando, não tem jeito, é uma pena, poderiam se enfrentar mais pra frente, mas estão se enfrentando agora, então vai ter que cair um e o Manauara saiu na frente. O Goiatuba já tinha uma derrota no campeonato, o Manauara continua invicto porque ganhou. Vamos ver na próxima rodada se o Goiatuba consegue reagir, só que o jogo vai ser lá na colina, lá no Amazonas, no campo do Manauara. O outro jogo da rodada foi Imperatriz do Maranhão, que recebeu o Ferroviário do Ceará. Ambos empataram, eles empataram com 1-1, ambos não estavam mais invictos, então vamos ver quem vai passar desse jogo aí, não tem nada definido. Quem vencer o outro jogo se classifica, até porque mesmo que eles empatem por qualquer placar, não tem vantagem para ninguém, lembrando que não tem vantagem por gol fora na fase de mata-mata. O outro jogo da rodada, galera, olha, o Gama perdeu a sua invencibilidade. O Gama perdeu por 2-0 lá no Biancão, em Porto Velho, Rondônia. O grande vitória em casa do Porto Velho, embora jogando em casa, mas o favorito era o Gama. Mas aí fez valer o mando de campo e o Porto Velho venceu por 2-0 o Gama. E aí leva uma vantagem até por perder por um gol de diferença fora de casa, lá no Bezerrão, no Distrito Federal, para se classificar. E um outro jogo da rodada foi um jogo meio atípico. O Trem do Amapá é um time que fez um excelente campeonato até agora e sofreu essa goleada cachapante por América de Natal, que fez o jogo do acesso contra o Santa Cruz na temporada passada e que veio forte de novo, fez excelente campanha, brigando pau a pau com o ABC na fase de grupo para ver quem pegava o primeiro lugar. E aí foi passando e agora meteu uma goleada e olha, pode-se dizer que encaminhou a classificação, porque agora joga em casa nos seus domínios, onde dificilmente perde, lá na Arena das Dunas, e leva um grande resultado para os seus domínios. Ele era favorito contra o Trem, embora jogava fora de casa, mas é aquele negócio, eu acho que fator casa não entra tanto em questão, porque o time que é melhor, ele joga em casa, joga fora, então acho que não tem isso. Bom, o jogo, galera, o Luverdense do Mato Grosso venceu por apenas 1-0, mas fez o dever de casa, ganhou do Guaporé. O Guaporé fez um bom primeiro turno, se classificou, tomou um susto perdendo por 3-2 do Monte Roraima na segunda fase, um jogo em que ele perdeu a invencibilidade, mas passou, né? Se não me engano foi 2-0 que ganhou nos seus domínios, e aí agora jogando contra o Luverdense perdeu de novo fora de casa o primeiro jogo, vai tentar reverter em sua casa. No outro jogo, um resultado meio atípico, né? Porque não era esperado a vitória do Águia de Marabá por 2-1 em cima do ABC. O ABC fez um ótimo primeiro turno, se classificou tranquilo na outra fase, na segunda fase, e jogando contra o Águia, que fez um ótimo primeiro turno também. Aí vai ter que ficar alguém pelo caminho, as duas equipes que fizeram bom campeonato, mas eu ainda acredito que o ABC é um pouco superior ao Águia de Marabá. O ABC que fez um excelente Copa do Nordeste, caindo apenas na semifinal. Agora o Nacional do Amazonas contra o Capital. Esse era um jogo que eu queria ver, porque o Nacional foi o segundo do seu grupo, atrás do Manauara, na fase de grupos. É uma equipe que fez um ótimo campeonato e jogando contra o Capital também fez um excelente campeonato também. E aí aquele negócio, né? Vai ter que cair um. E o Nacional saiu vencendo por 1-0 lá na Colina. Colina que é um estádio onde os times, tirando o Amazonas, praticamente o Amazonas, os outros times do Amazonas joga, né? Lá em Manaus. É o estádio que eles mandam os seus jogos, né?
E o Capital agora vai ter que ir lá no seu estádio JK, vai ter que reverter essa desvantagem contra o Nacional, que é um time muito difícil de ser batido. Agora a gente vai falar sobre o Manguari, né? Manguari que se classificou, foi passando, agora jogou contra o Iguatu do Ceará. O Iguatu que é uma das duas equipes invictas do campeonato até agora. Apenas Iguatu e o Manauara, que venceu fora de casa por 3-2, um grande jogo, né? Esse jogo foi lá na Ilha do Retiro, esse jogo foi lá em Pernambuco, né? O Manguari tem feito um bom campeonato, o time pernambucano, e aí perdeu, foi um jogo bem disputado. O próximo jogo vai ser no Morenão, o jogo vai ser lá em Iguatu, porém, embora o Iguatu tenha essa vantagem de 1-0, o Manguari vai ter que sair pro jogo, e eu acredito que possa ser um grande jogo no jogo da volta. O craque de Catalão fez valer os seus domínios e venceu o 13 de Campina Grande por 2-1. O craque está fazendo um campeonato consistente, o 13 estava muito bem na competição, e perdeu esse jogo agora, mas tem como reverter lá no Amigão, lá em Campina Grande, na Paraíba, tem como reverter e conseguir até a classificação, mas vai ter que jogar muita bola para passar do craque, que é uma equipe consistente. Falando em consistência, duas equipes bastante consistência aqui, ó. Lá no Francisco Novelino, o São José venceu da Portuguesa do Rio. Essa é a Portuguesa Carioca, que agora leva para sua casa no estádio da Luso Brasileira, na Ilha do Governador, lá no Rio de Janeiro, esse jogo aí de volta tentando reverter. Eu acho que a Lusa pode conseguir reverter, mas eu acho que é um jogo muito parelho. Na verdade, a partir dessa terceira fase não tem jogo fácil. É difícil para todo mundo. E a gente vai ver aqui no resultado do último jogo o que aconteceu para ver como é difícil para todo mundo. Agora a gente chegou aqui, ó. O Serra Branca, rapaz. O Serra Branca, que era do grupo do 13 de Campina Grande, terminou em terceiro lugar no grupo, mas terminou com apenas uma derrota, enquanto o 13 terminou com 3 derrotas. O Serra Branca empatou 6 vezes dos 10 jogos. Assim, é um time que é difícil de perder, mas perdeu pro Uberlândia em casa, no Amigão, lá em Campina Grande, lá na Paraíba. E agora o Uberlândia, lá no Parque do Sabiá, tem a vantagem do empate, né? Fez um bom resultado fora de casa e se classificar para a próxima rodada. Agora aqui embaixo um jogo meio que de compadre. O Marcílio Dias em casa recebeu a Portuguesa de Desporto, ficaram no 1-1. A Portuguesa é uma das equipes favoritas para o acesso, então agora vai jogar em casa no Canidé e eu acredito que a Portuguesa deve passar pelo Marcílio Dias. Até porque comparando o futebol jogado pela Portuguesa e pelo Marcílio Dias no campeonato, se der a lógica, a Portuguesa deve passar. Aqui a gente chegou no jogo entre o Betim de Minas Gerais e o CSA de Alagoas, né? Jogando no Independência, que é o estádio do América, o Coelho, o Betim fez valer o mando de campo e venceu por 1-0 o CSA. Mas o CSA foi muito consistente na fase de grupos, perdendo a segundo lugar apenas na última rodada, mas terminando em terceiro, mas se classificou tranquilo. Chegou já 2 rodadas de antecedência, já estava classificado. E o CSA, eu acredito que ele pode reverter esse jogo aí lá no Rei Pelé, em Alagoas. Então, olho nesse jogo aí, olho no CSA, que pode chegar longe nesse campeonato. O outro jogo, o Velo Clube de São Paulo passou pelo São Luís por 2-1. Fez valer o mando de campo? Fez. Mas nesse jogo de volta, lá no 19 de outubro, o São Luís, ele pode inventar e passar do Velo Clube, eu não duvido nada. Ele é muito parelho. Chegamos aqui num jogo que não tivemos ainda o resultado, porque esse jogo ele vai ser amanhã em o Ivinhema. Ele joga contra o Asa de Arapiraca. O Ivinhema ele está fazendo um campeonato até muito bom, só que você nunca pode subestimar o Asa. O Asa tem conseguido resultados importantes nesse campeonato. Se ele segurar um empate fora de casa, lá depois em Arapiraca ele pode conseguir um ótimo resultado, pode vencer o Ivinhema. E um resultado atípico, galera. O Cianorte do Paraná meteu 4-0 no 15 de Piracicaba de São Paulo. É isso mesmo. O 15 de Piracicaba é aquele time que estava terminou em primeiro lugar do grupo, bem à frente do segundo. Na última rodada perdeu para o Nova Iguaçu por 1-0, mas já estava classificado em primeiro. Se classificou, ganhou. E aí, de repente, foi jogar lá no Albino Turbay. Na verdade, ele jogando lá em Cianorte,
Ele tomou o gol e aí ele sabe que da qualidade que eles têm, eles partiram para cima e aí acabaram abrindo. E a cada gol que eles tomavam, ia abria mais o time para poder tentar partir com tudo, tentando fazer o gol. E aí não deu certo, acabaram tomando gols no contra-ataque. Cianorte fez valer a vantagem, não vou nem dizer do mando de campo, foi a vantagem de ter aberto o placar e depois ter aproveitado os contra-ataques. E agora, rapaz, o 15 de Piracicaba, que era uma equipe que era um dos favoritos ao acesso pelo Campeonato Feito primeiro turno, passa agora a ter uma chance mínima de classificação. Então, galera, esse é o campeonato da Série D do Campeonato Brasileiro. Só 2 invictos até agora. Apenas o Manauara do Amazonas e o Iguatu do Ceará. Todos os demais já não estão mais invictos. Tem equipe que perdeu invencibilidade nessa rodada. Mas vamos ver como é que vai se dar isso aí o jogo. Vou estar trazendo mais vídeos essa semana sobre o que aconteceu de melhor, o que esperar desses próximos confrontos, jogo de volta e também esse jogo de ida aqui do Ivinhema contra o Asa de Arapiraca. Valeu, galera. Gostou? Deixou o like aí. Valeu.